Eu usei o Premiere por quase 10 anos. E nesse vídeo eu vou te explicar os motivos que me fizeram migrar para o Final Cut. E aí galera, beleza? Eu sou o Eduardo, eu sou videomaker há 10 anos e nesses 10 anos eu sempre usei o Adobe Premiere para editar meus vídeos. E meu fluxo de trabalho é editar casamentos, corporativos, institucional. E eu sempre ficava com esse questionamento de para qual programa ir, se eu iria para um DaVinci Resolve, que é o caminho comum, ou se eu ia na contramão, ia para um software que seria o Final Cut. Nos últimos tempos eu senti que acabou que eu estava meio que não repetindo os trabalhos. O Premiere estava me limitando na criatividade. Tava tudo muito amarrado, porque eu acabava fazendo algo mais padrão ali por conta de estar muito tempo editando, já sabia os atalhos, então caiu no comodismo, essa é a verdade. Então eu estava sentindo isso, eu estava sentindo que talvez se eu mudasse de ferramenta ou se eu entendesse que o programa não é mais importante do que a minha criatividade, fosse algo importante. Então eu sempre ali olhei o DaVinci com bons olhos. É o programa que a galera tem caminhado, né? Por ser um programa que está sempre se atualizando, um programa gratuito que ele já entrega, digamos que 80% da capacidade que ele pode entregar. Então era uma opção muito interessante para mim. Só que no meio desse processo de pensar em qual programa eu iria, acabou que a Apple lançou um pacote semelhante ao da Adobe, com valor bem inferior. Lógico que se for comparar programa a programa ali, a Adobe ainda sai na frente porque ela realmente tem programas melhores. A Apple lançou um pacote semelhante com alguns programas que ela tem, Logic Pro, o Motion e o Final Cut, e mais alguns outros. E isso me chamou a atenção, porque era um valor menor, eu não precisaria investir um valor tão alto, porque se eu fosse comprar o Final Cut, eu ia pagar em torno ali de R$1.600 a R$2.000, e o DaVinci é a mesma coisa, para mim ter o programa completo. Porque na minha cabeça, assim, se eu fosse mudar de programa, eu tinha que fazer essa virada de chave, porque eu não poderia ter ali um Premiere ali em segundo plano, tipo, se tudo der errado eu tenho um Premiere. Eu queria, fazer essa imersão, para mim me forçar a mudar de programa mesmo. Então quando a Apple lançou esse pacote, eu me interessei, então eu pensei, vou pro Final Cut, porque como ele tem integração ali com o sistema Apple, talvez ele seja um programa que vá rodar melhor no meu computador, independente da máquina. Na época eu tinha o MacBook Air M4, que já era um MacBook muito bom. Eu deixei o pacote ali da Adobe de canto, deletei o Premiere, instalei o Final Cut, falei, vou pesquisar o máximo para me conseguir me adaptar o mais rápido possível nesse programa e conseguir manter a entrega. E para minha surpresa não foi uma dificuldade, foi algo bem legal e bem interessante de se aprender, e foi aí que eu senti que minha edição melhorou, porque eu comecei a perceber que não é só sobre o programa, é sobre como você consegue, independente do programa que você está usando, contar uma história com imagens bonitas, obviamente, mas usando mais sua criatividade do que você se apoiar no programa, usar transição, usar não sei o que. Sempre a história vai sobressair. Se você tiver uma história interessante, a história vai aprender mais do que um monte de transição. Quando eu tive essa virada de chave, parece que é óbvio, mas às vezes não é, me fez entender melhor. Mudar de programa é só a pontinha do iceberg, né? Pra você que tá pensando em mudar, pode ser algo que você também sinta, sabe? Essa questão de aumentar a vontade de editar, porque quando você tá aprendendo algo novo, você quer colocar força máxima ali e aprender a editar, e no processo você acaba entendendo isso também. E foi aí que eu percebi algumas coisas do Final Cut que eu achei bem interessante, que foi a questão da organização. Ele tem um sistema de organização muito interessante, e eu acho que facilita o processo de trabalho, facilita a forma que a gente trabalha. A gente não perde tanto tempo na organização quanto, por exemplo, perdia no Premiere. Questão de decupagem, questão de separar os arquivos por tags. Pode ser um assunto para um outro vídeo que eu posso explicar melhor como funciona essa parte da organização, como que é pegar um projeto, organizar ele, por exemplo, um casamento, um corporativo, organizar ele para montar um vídeo de uma forma mais rápida, mais fluida. Só que um ponto negativo que eu vejo ainda no Final Cut é a questão de legenda, a questão de estar totalmente em inglês. Pode ser um problema para algumas pessoas, para mim confesso que foi, porque eu sempre usei o Premiere em português. Então no começo ali foi meio difícil, porque eu não domino tanto 100% inglês, então algumas coisas eu me confundia. Tem o lado positivo, né, que você pode estar trabalhando essa parte também. E aí que pesquisando eu encontrei a ferramenta chamada Motion VFX, que é um plugin que você compra em paralelo e ele amplia muito o Final Cut, ele traz mais ferramentas que deixam o programa ainda mais interessante. O lado negativo é ter que pagar por essa ferramenta.
e confesso que me deixou um pouco chateado quando eu descobri isso. Só que recentemente a Apple comprou o Motion VFX e agora em junho vai ter um evento. Provavelmente eles vão anunciar alguma integração. Acho que eles vão trazer ferramentas para dentro do Final Cut que vai melhorar ainda mais o programa e deixar ele mais interessante. Então pode ser que até o fim do ano ou nos meses seguintes o programa ele tenha mais recurso, você pagando somente o valor ali da assinatura mensal. E também ainda tem a opção de você comprar ele vitalício. Você paga ele uma vez e você usa ele completo. A única coisa que eu não sei ainda 100% é se essas atualizações com IA e tudo mais vão estar presentes nesse programa que você compra vitalício. Talvez esses recursos de IA só estejam presentes no pacote da Apple. E eu percebo que poucas pessoas estão falando sobre o Final Cut nesse mundo do audiovisual e dos videomakers. Tem poucos canais no Brasil que falam sobre ele, sobre essa questão da Apple estar olhando para o Final Cut, trazendo mais recursos para dentro do programa. Então se você chegou até aqui é porque esse conteúdo te interessa, o Final Cut te interessa de algum modo, ou você está migrando de programa. Então comenta aqui embaixo o que você quer que eu traga sobre o Final Cut, que você acha interessante, que você tem vontade de aprender. Pode ser workflow, pode ser como eu organizo meus vídeos, sobre corporativo, casamentos. Só comentar aqui embaixo. Então é isso, eu te espero no próximo vídeo.